Universo Paradoxo. Aqui, a verdade nunca será enterrada. Aqui, o oculto é revelado. E as hipocrisias são desmascaradas. Na apresentação, O Paradoxo. O julgamento de Jair Bolsonaro e seus aliados, analisando o primeiro e o segundo dia de julgamento. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao Universo Paradoxo. Tudo bem com vocês? Se sim, já chega fortalecendo, se inscrevam, deixa o seu like, compartilha e ativa o sino das notificações para ficarem por dentro das novidades do canal. E deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando do julgamento do Bolsonaro e seus aliados. Deixem aqui nos comentários. Terça-feira foi um dia histórico. Golpistas e conspiradores estão finalmente sendo julgados. Julgados porque atentaram contra o Brasil, contra o povo e contra a democracia. E nisso, vamos à fala do relator, o ministro Alexandre de Moraes. O Xandão abre os trabalhos lembrando que o Supremo sofre pressões internas e externas, mas reforçou o papel da corte e julgar com independência e imparcialidade. Ele citou a existência de uma organização criminosa que age de forma covarde e traiçoeira, até mesmo em articulação com interesses estrangeiros, uma clara referência às ações do Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e claro também, com a aval de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, pedindo sanções contra ministros e medidas que atingem a economia e os empregos no Brasil. Não, abuso o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos com o país e com o pai dele. A culpa do Bolsonaro estar de tornozeleira é desse moleque. Ele falou em vários vídeos, dizendo que era ele que estava negociando, que ia ter tarifa sim. O que adianta mudar agora? Está gravado. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Bolsonaro em casa deve ter sentido o verdadeiro terror. E convenhamos, se ele tivesse comparecido na corte, corria o risco de passar vexame ao vivo. Melhor ele chorar e soltar o desespero dele no sofá de casa do que dentro do plenário da corte. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas. Lamentavelmente, no curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Essa coação, essa tentativa de obstrução, elas não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal. Logo após a fala do Xandão, o PGR Paulo Gonet inicia sua fala. Paulo Gonet foi direto e detalhado. Mostrou toda a cadeia de eventos que levaram ao 8 de janeiro de 2023. Deixou claro que não é preciso ordem assinada para configurar uma tentativa de golpe. Basta o conjunto de atos voltados à ruptura da ordem constitucional. Paulo Gonet lista os crimes: ataques às urnas, ameaças ao judiciário, planos de assassinato de autoridades, que incluía Lula, Alckmin e até o ministro da Corte Alexandre de Moraes. O uso da PRF para impedir que pessoas votassem no dia das eleições. Manipulação da ABIN, reuniões e acampamentos golpistas, terrorismo e os atos
do dia 8 de janeiro. Ainda em sua fala, ele diz: não punir a tentativa de golpe recrudesce ímpetos autoritários na sociedade. Os fatos não são suposições frágeis, mas comprovados por documentos e planos dos próprios envolvidos. Ah, moleque doido! Aí sim! Agora, caralho! Esse desrespeito foi concitado e determinado, até mesmo para agentes do governo, em momentos diferentes. O mesmo fenômeno se flagra nos ataques diuturnos a órgãos de cúpula das instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, em ousadias que desprezavam até mesmo a vida de ministros e dos candidatos vitoriosos no pleito ao Executivo Federal. A utilização da ABIN, das forças da Polícia Rodoviária Federal para estruturar mecanismo de contenção de opositores do governo e de eleitores do adversário do então presidente da República são momentos do golpe postos em andamento, em que a violência está presente. O uso do monopólio da força pelo Estado para fins de inibição dos direitos fundamentais dos cidadãos configura ato violência por si. Ato violento em si. E é inegável a presença real dessa realidade nas providências adotadas por integrantes da Polícia Rodoviária Federal de retenção de eleitores com o objetivo de atrasá-los no caminho para as urnas. Eleitores estes selecionados a partir do estudo regionalizado do seu pendor por votar no candidato de oposição ao ex-presidente da República denunciado. Da mesma forma, se qualifica no domínio do termo violência a convocação de responsáveis por tropas militares para ultimar medidas de quebra da Constituição. A incitação a movimentos de repúdio ao resultado eleitoral, minuciosamente concatenada por longo tempo, acolhia a violência física que efetivamente se deu, e de modo crescente, a partir do resultado das urnas de 30 de outubro de 2022. O apoio da organização criminosa a acampamentos em frente a quartéis em várias localidades, em especial em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, onde se clamava abertamente por intervenção militar e intervenção federal por parte das Forças Armadas, vale dizer, onde se exortava ao putsch, igualmente se insere no contexto da atuação efetiva por atitude de ruptura com a democracia por meio da violência. Paralisação forçada de caminhoneiros, flagrantes de atentados à bomba, convulsão nas ruas de Brasília em seguida à perda das eleições pelo ex-presidente da República, são atos de violência que se vinculam ao atentado posto em curso contra as instituições democráticas. Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. Não se está, nesse caso, num ambiente relativamente inofensivo de conversas entre quem não dispõe de meios para operar um putsch. Quando o presidente da República e o ministro da Defesa se reúnem com os comandantes militares sob a sua direção política e hierárquica para concitá-los a executar fases finais do golpe, o golpe ele mesmo já está em curso de realização. E ainda, para fechar com chave de ouro, Paulo Gonet pede a condenação de Jair Bolsonaro e de todos envolvidos nessa trama golpista. A organização criminosa documentou, como dito, a quase totalidade das ações narradas na denúncia por meio de gravações, manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens eletrônicas, tornando ainda mais perceptível a materialidade delitiva. Não há como negar fatos praticados publicamente, planos apreendidos, diálogos documentados e bens públicos deteriorados.
Se as defesas tentaram minimizar a contribuição individual de cada acusado e buscar interpretações distintas dos fatos, estes mesmos fatos, contudo, não tiveram como ser negados. Depois desse discurso, Bolsonaro deve ter sentido calafrios até onde o sol não bate. O primeiro dia das falas de defesa foi um verdadeiro show de tédio e bizarrice. Não que o segundo tenha sido também, mas, cara, foi foda controlar o sono, porque eles davam até sono em suas declarações, né, nas suas apresentações ali de defesa. Foi extremamente complicado. E nós temos aqui no canal, inclusive, o julgamento na íntegra do julgamento aí do Jair Bolsonaro e seus aliados. Depois desse vídeo, cliquem lá e confiram. Aliás, já aproveitando aqui, peço para que vocês se inscrevam, né, e deixem o seu like também. Isso ajuda muito e ficamos extremamente muito gratos. E voltando aqui para apresentações aí das defesas aí do primeiro dia. Teve um advogado que quis fazer espetáculo com passagem fake, né, botar áudio e logo já levou um corretivo do Xandão, né, porque essa defesa ali queria transformar o plenário do Supremo ali num circo, né, pelo amor de Deus, né. Pois bem, eu soube agora que nós tivemos um problema técnico no vídeo. O senhor ministro Alexandre havia autorizado, mas eu peço o Vênia aqui apenas para mostrar o áudio. O secretário Anderson Torres, nesse telefonema, no sábado pela manhã, ele havia comunicado... Pois não, ministro Alexandre. Presidente, quando o doutor Novak pediu autorização para usar os slides, nós pedimos e conversei com os colegas da turma, todos os colegas, para remeter anteriormente para verificar se estava nos autos, o que estava, e autorizamos. Não veio no pedido esse material, então esse material não está autorizado, doutor, desculpe. Não, tá ok, desculpa, ministro. Esse material está no EDOC 1692. O senhor permite eu fazer uma leitura rápida do que... Isso está no documento. Não, a leitura não é problema. Okay. O material não foi conferido pelo nosso setor técnico, se corresponde exatamente ao que está no processo. Não, ok. Outro tentou puxar saco elogiando ministros. Cara, foi um negócio doido demais. E esse mesmo advogado, ao tentar ali puxar saco do Cristiano Zanin, e esse mesmo advogado, o nome dele era Demóstenes, chamando apoiadores do Jair Bolsonaro que atacaram o Cristiano Zanin de desqualificados. Ou seja, além do Jair Bolsonaro já terem chamado essa galera de malucos, agora os advogados de defesa dos aliados do Jair Bolsonaro chamam eles também de desqualificados. Deixa aqui nos comentários, vocês acham que os bolsonaristas são desqualificados ou malucos, ou as duas opções e um pouco mais? E no primeiro dia, quem brilhou foi a Carmen Lúcia, porque em um momento emblemático, um advogado quis insinuar que as urnas não eram auditáveis. Na hora, a ministra Carmen Lúcia interrompeu e deu um corretivo firme. As urnas são auditáveis sim, e já houve várias verificações e nunca se comprovou uma fraude sequer. Me permite, eu queria apenas fazer não propriamente uma indagação, enfim. Pois não. Que o nobre advogado fez muitas referências à inexistência ou que teria havido uma campanha pela eleição auditável, pelo processo auditável, e que isto era algo que foi até objeto de uma proposta de emenda constitucional. Mas Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. Sim, Excelência. Porque repetiu como se fosse sinônimo e não é,
porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil, passamos por uma auditoria, e para que não fique para quem assiste a ideia de que não é auditável. Uma coisa é a eleição com processo auditável, outra coisa é o voto impresso. O que se fez foi, o tempo todo, dizer que precisava de voto impresso, que tem a ver com o segredo do voto, a lisura e rigidez do direito de cada cidadã e cidadão votar só de acordo com o que ele pensa e ninguém saber disso. Outra é a auditabilidade. A auditoria, desde 1996, quando foi criado o processo eletrônico, ela é auditável e passa por várias fases. Então, só para ficar claro, porque Vossa Senhoria usou com muita frequência, como se fosse a mesma coisa. Não é, e o que foi dito o tempo todo foi esta confusão para criar uma confusão na cabeça da brasileira e do brasileiro e colocar em xeque. Então, só para esclarecer. Essa intervenção foi essencial porque mostrou como a defesa tenta repetir narrativas falsas. E o STF não deixou passar e nem deixará. As defesas também falaram sobre a ausência de provas. Cara, o que mais tem é provas, viu? Há documentos, vídeos, atas de reuniões e delações confirmando intenções golpistas, sim. E no segundo dia não foi muito diferente, não. Os advogados que ali foram muito doidos, velho. Teve um ali que era totalmente enérgico, que ficava dando pulo, sabe? Foi mais bizarro que o dia anterior, né? Esse, tipo assim, pelo menos não deu tanto sono. No segundo dia ali teve advogado que, em vez de argumentos técnicos, resolveu citar até a própria sogra. E fez várias outras citações, né? Na falta de uma defesa qualificada, técnica, embasada, sólida ali, estava agindo ali de uma forma teatral, né? E sério, né, gente? Como se o pneu de parede fosse argumento jurídico. E esse mesmo advogado aí citou que o seu cliente falou várias vezes sobre devolver o presidente. O que seria devolver, né? Brilhantemente aí, a Carmen Lúcia brilha novamente aí no segundo dia e intervém. Pergunto para ele o que é esse demover aí. Você citou 5 vezes, né, essa expressão. Eu queria saber. Aí o advogado, percebendo que fez besteira, né, porque ali, vamos convenhar, né, entregou o Bolsonaro ali, velho. Tô falando que essa defesa aí desses aliados e tanto do Jair Bolsonaro aí, velho, olha, tá muito fraquinha, viu? O cara tentou desconversar ali, dizendo, não, tipo demover ali para que não aconteça um ato de exceção, né, que não se tome uma medida de exceção, mas ficou feio, né, cara, ficou ridículo aquilo. General Paulo Sérgio atuou para demover o presidente, tentávamos demover, demover. Está dizendo que o general Paulo Sérgio estava tentando demover o presidente. Tentávamos demover a mais do presidente. Vem o principal testemunho de acusação, diz que o general Paulo Sérgio atuou para demover. Que Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. O advogado de Bolsonaro também, cara, foi outro espetáculo dantesco. Ele chegou praticamente a dizer que as minutas golpistas apareceram do nada. Então, tipo assim, como se aparecessem do nada, ninguém tinha envolvimento, nem o próprio Jair Bolsonaro, sabe? É como se essas minutas aí tivessem caído do além, voando, sabe? E por isso não poderiam incriminar os réus. Ai, cara, nossa senhora, isso foi horrível, cara. O advogado de Bolsonaro insistiu que não havia prova direta ligando o ex-presidente aos atos, tentando vender a ideia de que ele só opinava politicamente. E todos os advogados de defesa ali, de forma unânime, tentaram desqualificar a delação de Mauro Cid, insinuando que ele teria sido coagido a falar. Mas que coação é essa? Né? O advogado ali, cara, eu fui muito feliz nisso.
vamos convenhar, né? Se fosse o brilhante Ustra ali, promovendo esse julgamento ali, fazendo o julgamento, será que eles estariam ali todos ilesos, né? Todos ali em perfeito estado? Até o Jair Bolsonaro, né, no primeiro dia de julgamento ali, o Estadão mostrou ali que ele estava andando para lá e para cá, provavelmente deve ser por conta realmente do nervosismo, né? Com medo, né? Não passava nem sequer uma agulha ali no furico dele, mas a gente observou ali que ele não estava mal como os aliados dele estavam falando, né? Inclusive o filho, né? O Carluxo, se não me engano, falou que ele estava abatido, estava magro, mas sinceramente ali a gente não viu ele vomitando nem soluçando, né? Ele tá no estado legal de saúde, ele tava forte ali, entendeu? E tava bom até. Indico o Bolsonaro, já que ele recusou exercícios por parte do amigo dele, que foi visitar o vice-prefeito de São Paulo aqui, para ele fazer exercícios. Não é fazer exercício esteira, ele tinha que fazer um exercício de carpir roça mesmo, carpinar, roçar, né? Fazer cerca, esticar cerca, né? Arrumar cerca aí. Isso aí o Jair Bolsonaro ia se dar muito bem para fazer essas coisas, viu? O senhor está acompanhando o julgamento? Estou acompanhando. Nossa, garoto. Presidente, como o senhor está se sentindo? E a gente não viu nenhum dos réus sequer ali, com um arranhão sequer, né? Para falar que foram coagidos, né? Principalmente o Mauro Cid. Ninguém ali no pau de arara, ninguém ali no banco do dragão, ninguém levando choque, ninguém apanhando. Então, que coação é essa aí? Coação aí tá fraca, viu? Se fosse o brilhante Ustra aí que o Bolsonaro tanto idolatra, a coisa seria muito diferente. Mas como estamos num regime democrático, num estado democrático de direito, aí eles têm a ampla defesa, né? Eles podem ali buscar toda sorte de recursos, e ali no julgamento ali, tanto os advogados e os réus em casa ali estão sem nenhum arranhão e não vão sofrer, porque aqui não é ditadura. Porque se o Bolsonaro tivesse dado o golpe, aí sim seria uma ditadura. E lembramos aí também do plano Punhal Verde e Amarelo, que ali sim tinha indícios do que seria o governo Bolsonaro se ele tivesse sido reeleito ou tivesse conseguido dar o golpe. E ainda atacaram o Ministério Público, chamando a investigação de torpe, inválida. E vamos rebater aqui, ó, as citações pessoais e fala teatrais. Direito não se faz com história de sogra e nem com metáfora de novela. Julgamento se faz com provas, documentos e fatos concretos. A minuta do além. Não tem nada sobrenatural. A minuta foi encontrada em celulares, computadores e até na casa de aliados. A circulação dessa minuta é comprovada. Terceiro ponto. O ataque à delação de Mauro Cid. A delação não está sozinha. Ela é confirmada por provas materiais, atas, mensagens, gravações, documentos oficiais. Além disso, toda delação passa por homologação judicial. Não existe coação por parte do Ministério Público, porque nós estamos falando aqui da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, e não do Tribunal Moro, lá de Curitiba, que lá sim havia muita coação. A tal da liberdade de expressão aí que alguns da defesa aí manifestou, mas a gente tem que lembrar, e é triste, né, ter que lembrar um advogado, um operador do direito, porque ele conhece as leis, conhece a Constituição, então ele deveria, mais do que nós aqui,
saber que a liberdade de expressão não é liberdade de incitar golpe, porque a Constituição protege a democracia e não a sua destruição. Galera, ouvir as defesas aí foi quase um teste de paciência. Eles aí tentaram transformar o julgamento sério em um espetáculo, mas os ministros aí estão atentos e vêm cortando as bravatas. O que fica claro é que a defesa de Jair Bolsonaro e seus aliados não tem como negar os fatos. Só sobra o esperneio, espetáculo e a invenção. E vocês, o que acharam dessas falas da defesa? Acharam elas bizarras, engraçadas ou revoltantes? Deixem aqui nos comentários. E chegamos ao final de mais um vídeo. O Universo Paradoxo quer ir além das análises políticas. Se um dia o canal crescer, queremos ajudar as pessoas de alguma forma. Mas isso só será possível se vocês se inscreverem, deixarem o seu like, compartilharem o canal, ativando o sino das notificações para receber todas as notificações e novidades do canal. Gratidão a todos que assistiram até o final. Desejo o melhor hoje e sempre a todos vocês. Humanidade e resistência sempre. Tamo junto, galera, e até a próxima. Fala, galera, tudo certo? Gostaram do vídeo? Se você tá a fim de receber mais conteúdos como esse, compartilha com seus amigos aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações das novidades aí do canal e se inscreve aí. Tamo junto, galera, é nóis!